Nós começamos então um mês com o pastor Braulio e a Késia, primeiro domingo, falando sobre família, lugar de presença. Quantos lembram os itens da mochila? Água e fogo, os itens da mochila. Segundo domingo, família, lugar de proteção, com o pastor Paulo e Sinara. Quantos lembram os itens? E o apito, cobertor térmico e o apito. Semana passada, família, lugar de perdão, com o pastor João e Jéssica. Nós tivemos mais 2 itens. Kit de primeiros socorros e torniquete, o torniquete. E hoje, vamos achar aqui assim. Abre aí. Hoje a gente vai falar, o nosso item é um canivete. Aquele canivete de múltiplas funções. Acredito que todos conhecem. Ele é uma única peça com vários itens dentro dele. Então ele é ideal para viagens, acampamentos. Ele funciona como alicate, lixa de unha, chave de fenda, chave Phillips, canivete, abridor de garrafa, faca serrilhada, e esse aqui deve ter muitos mais itens. E a relação que a gente quer fazer é que assim é com a nossa família. Nós somos um corpo, nós somos uma família, mas com diversos talentos, diversos dons. Dentro de casa nós temos o quê? Personalidades diferentes, cada um com aquela essência que o Senhor colocou. No entanto, não precisa existir guerra. Tudo se complementa e se ajuda, assim como esse canivete. Tudo tem função, tudo tem um propósito. E a Bíblia diz lá no Salmo 68:6, que Deus faz com que o solitário, ele viva em família. E essa ideia de família, ela vem do próprio Deus. É uma ideia da família aqui na terra, mas é uma ideia que vem diretamente do céu para nós. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 19 a 21 e depois o verso 26, que diz assim: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, nesse contexto aqui, Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, e ele estava então falando sobre uma desvalorização que eles tinham uma visão sobre eles mesmos. Então, Paulo estava falando da função de cada um. E aqui não tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com superioridade, mas aqui tem a ver com funcionalidade. Muitos membros e um só corpo. E existe a nossa identidade como indivíduos dentro da nossa casa. E nós precisamos estar atentos realmente àquela essência que Deus colocou dentro de nós. Aquela essência que Deus colocou dentro de cada integrante da família. Nós precisamos utilizar isso ao nosso favor. A gente sabe que tem pessoas dentro de casa, né? A minha família agora tem 6 pessoas. Então, é eu, a Sofia, mais 4 filhos, né? E a gente pode ver a diferença de temperamento de todos eles. Eu e a Sofia, a gente já vem aí com 2 bagagens totalmente diferentes, né? E nós já temos temperamentos diferentes, jeitos diferentes. Os nossos filhos, apesar de serem criados dentro da mesma casa, pelo mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, cada um deles tem suas particularidades, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. E nós precisamos aprender a usar isso a favor da família. Sabe que nem tudo é errado, a gente tem às vezes aquele que é mais esquentadinho, a gente tem um mais brabo, mais pavio curto, que a gente diz, né? Às vezes a gente tem um filho que é mais calmo, e assim é cada pessoa dentro da família. Diversas características
dentro de uma mesma casa. A gente, irmão, a gente não precisa tocar o terror. A gente não precisa quebrar tudo dentro de casa para se alinhar. É possível no Senhor a gente conviver com aquelas características que o próprio Senhor plantou em nós. E eu vendo isso, eu lembro dos discípulos, né? A gente vê lá Jesus chamando os discípulos e eles, cada um de um lugar, cada um de um jeito, cada um de uma profissão, e Jesus soube lidar e tirar o melhor deles. Então eu lembro, por exemplo, de Pedro. Todo mundo sabe que Pedro, ele era impulsivo, né? Pedro, ele era intenso. Ele é aquele que chegou lá e sem pensar cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e colocou de volta. Pedro era corajoso. Ele, no momento, pediu para andar sobre as águas, e não só pediu, ele andou sobre as águas. Ao mesmo tempo, Pedro se mostra em alguns momentos medroso. Quando negou Jesus por 3 vezes, ele teve medo. Então a gente vê Pedro impetuoso, com altos e baixos. Pedro, ele falava sem pensar. Tentou repreender Jesus quando Jesus estava falando a respeito da morte dele. E o que Jesus teve que dizer para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro, ele falava sem pensar também. E com esses altos e baixos, essa personalidade que era de Pedro, depois, cheio do Espírito, depois do dia de Pentecostes, foi ele que pregou com poder e coragem, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Foi aquele que disse ao coxo: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele foi preso e não se calou diante das autoridades, mandaram ele parar de pregar. Ele disse, diante do Sinédrio, ele disse para as autoridades: olha, eu não vou obedecer a vocês e desobedecer ao meu Deus, eu vou obedecer a Deus. E ele foi um dos principais líderes da igreja, que organizou e atuou lá em Jerusalém. Então a gente vê Pedro com essas características tão fortes, que no início da caminhada dele ele errou tanto, mas com essas mesmas características é um homem que realmente o Senhor usou ele para o avanço da igreja, para a fundação da igreja, com essas mesmas características. Por outro lado, nós temos lá o apóstolo João, com características bem diferentes. Ele era amoroso, afetuoso, sensível, ele era mais reflexivo, mais observador. Todos os membros, com as suas características, têm a sua função dentro do reino de Deus. Todos os membros, com as suas características, têm a sua função dentro de casa, na família. E por que isso? Porque a nossa família é um lugar de treinamento. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E a família é esse pouco, onde a gente é treinado em muitas coisas, onde nós aprendemos a amar, perdoar, servir, compartilhar, respeitar, honrar, observar horários, se submeter. Todas essas coisas nós aprendemos primeiro dentro de casa, que é o nosso treinamento, é o nosso pouco, para a gente ser fiel depois no muito, para a gente ser fiel no lá fora, para a gente ser fiel no reino de Deus. E o amor, irmãos, João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então qual é o melhor lugar para a gente exercer esse amor na família, se não começar dentro de casa? E de que forma, então, que a gente é treinado para isso? A gente é treinado, primeira coisa, compreendendo essas diferenças, né? Lidando com essas diferenças em amor e sabendo usar a essência que foi dada por Deus para cada um de nós. Então, o temperamento de cada um, eu não uso muito a palavra temperamento, eu prefiro essência, né? A linguagem do amor que cada um tem e impulsionando os membros da nossa família para poder viver mais perto de Deus. É dentro da nossa casa que a gente aprende a viver o amor de Deus. E como é que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus é cheio de perdão. E o amor de Deus, ele é sem medida. Tem algum lugar no mundo que a gente pode aplicar melhor esse tipo de amor do que dentro da nossa própria casa?
E a gente usando esse recurso que é o amor de Deus, a gente vai impulsionar os outros, uns aos outros, para viver aonde? Mais perto do Senhor. É dentro da nossa casa que a gente aprende a discipular. O primeiro discipulado, a primeira igreja é dentro da nossa própria casa. E a gente precisa, irmãos, uma coisa que é muito importante, que foi a primeira que me veio na cabeça quando a gente falou de treinamento. A gente precisa submeter as nossas expectativas ao plano do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente casa com uma pessoa e a gente tem uma ideia romantizada do relacionamento conjugal. De que tudo vai ser certo, de que tudo... E as coisas não funcionam assim. No dia a dia, começa a aparecer as pedras no caminho. Quando a gente tem filhos, né? Às vezes a gente imagina... Eu sempre lembro de uma imagem, gente, porque quando eu pensei em ter filhos, eu imaginava que ele ia ficar sentadinho no cadeirote, comendo, eu dando a colherinha. E o Isaac tocava o terror. Ele comia assim, sujava tudo. Era uma coisa assim, ó, surreal, né? Mas esse é o jeito dele, ele é assim, intenso até para comer, né? E o Senhor vai usar essa intensidade dele no reino. Então, assim, não é óbvio que eu ensinei ele a comer, né? Então, se ele for na casa de vocês, vocês podem convidar, ele gosta de jantar na casa dos outros. Ele vai saber se portar à mesa, né? Espero, né, Rafa? Porém, ele tem um jeito que é mais expansivo. Né? E isso eu tenho certeza que vai ser usado para o reino do Senhor, né? Assim como ele é expansivo, o Isaac é um evangelista, ele vai alcançar muitas vidas com esse ímpeto que ele tem, né? Então, eu tinha uma ideia antes de ter filho, e às vezes eu educava o Isaac de uma forma que não ajudava ele a viver a essência que ele tinha. E aí o Espírito Santo foi me mostrando, Sofia, não é assim. Eu que coloquei isso aí nele, né? Dá uma galinha na mão dele, deixa ele comer. Parece bobagem, gente, o que eu estou falando. Parece bobagem, irmãos, o que eu estou falando de comer, por exemplo. Mas não é, são nas pequenas coisas do nosso dia a dia, dessa convivência, é que o Senhor vai nos treinando. Então, Ele me treinou como mãe para poder lidar com isso do Isaac. Ele treinou o Isaac para ser um pouco menos agressivo ao comer e poder ir na casa dos outros, né? Então, são as coisas que o Senhor vai nos moldando dentro da nossa casa. Em Efésios 4,16 está escrito: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus, Ele é um criador detalhista e Ele faz a gente único, com essências, personalidades distintas. Então, como o Rafa falou, tem um mais calado, tem um que é mais metódico, criativo, intenso, analítico. E isso, irmãos, é o propósito do Senhor. Isso não é defeito, é a forma como o Senhor escolheu para manifestar as coisas dele através de nós. Deus, Ele não está tentando fazer cópia um dos outros, né? Mas formar o caráter de Cristo em cada um de nós, respeitando a nossa essência. A personalidade das pessoas, a essência, quem deu foi Deus. E sabe quem molda? Deus. Deus molda cada um de nós. E agora eu vou falar para casais. Isso é bem importante. Você não foi chamado para mudar o seu cônjuge. Você precisa amar e interceder por ele enquanto Deus trabalha. Agora, em relação aos filhos, sim, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos cooperadores deles e para manifestar o caráter dele e ajudar a moldar o caráter dos nossos filhos. Aqui nós estamos falando de criança, né? Qual que é o papel dos pais? O papel dos pais é ensinar princípio, é ser cooperador do Senhor para ajudar a moldar o caráter, é disciplinar com propósito, sem esmagar a essência. Lembrando, irmãos, que autoridade sem propósito vira, sabe o quê?
autoritarismo. E a educação sem a revelação, ela gera filhos inseguros. Então a gente precisa ter propósito e revelação do Senhor para poder criar os nossos filhos. Como o Rafa usou mesmo o exemplo ali de Pedro, né? E de João. Então Pedro ali a gente viu que ele era impulsivo, ele era intenso. E Jesus não apagou isso. Jesus moldou o caráter de Pedro para que ele fosse um líder firme e corajoso. E com João, né, super sensível, mais emocional, Deus usou essa essência que o próprio Deus colocou nele e ele se tornou o apóstolo do amor. A gente não casou para mudar ninguém, a gente casou para somar com alguém. Amém? Em 1 Timóteo 2,15 está escrito: entretanto, a mulher será salva dando à luz aos seus filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Esse versículo, ele realmente me toma, assim, quando eu li a primeira vez, eu fiquei, assim, bastante chocada. Aqui, essa salvação que fala, não é a salvação do Espírito, de quando tu aceita Jesus, mas do processo de santificação na vida. Aqui o Paulo está falando para as mulheres, ensinando as mulheres, tá? E ele está falando sobre elas aceitarem o papel de maternidade, que foi dado por Deus. E aqui, gente, a gente sabe que mulheres cristãs ou não cristãs são mães, né? Mas o comentário... Como é que fala? Bicom. O nome do comentário bíblico que eu não sabia. Eu vou ler para vocês o que está escrito lá. O apóstolo está pensando na maternidade no contexto da fé cristã. A mãe cristã que possui as características substanciais da fé, do amor e da santificação com bom senso, faz uma contribuição inestimável para a obra de Cristo. E o casamento, que é santificado por essas virtudes sagradas, contribui com uma medida de força e saúde para a igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que a família, ela nos liberta do individualismo e do egoísmo. Antes da gente ser pai, o tempo era nosso, a viagem era nossa, o corpo era nosso, os planos eram nossos, mas depois que a gente tem filhos, a gente descobre que não é mais sobre nós, só sobre nós. A paternidade, a maternidade, ela nos molda a imagem de Jesus e ela nos ensina a servir sem reconhecimento e amar sem medida. É um ministério que a gente tem, ser pai e ser mãe, de formação de vidas e também, irmãos, de santificação pessoal, porque a maternidade e a paternidade nos santifica diante do Senhor. A maternidade, ela não é o fim da mulher, ela é uma versão mais profunda dela. E o mesmo ventre que gera, ele se regenera e a mãe, ela é transformada junto com o filho. Deus, ele usa a maternidade, a paternidade para nos livrar do ego e nos aproximar da cruz. Ser mãe, ser pai, é ser discipulado por Deus todos os dias com lições práticas de entrega e de renúncia. Filipenses 4, 2, 5 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ter filhos, irmãos, não é um desejo, ter filhos é uma missão que nós carregamos. A paternidade, como eu falei, ela molda o nosso caráter, ela gera compaixão na gente, ela nos faz muito mais parecidos com Cristo. E quando a gente rejeita a paternidade, o projeto de ter filhos por egoísmo, a gente está dizendo que os nossos planos valem mais do que os do Senhor. Os filhos, eles não nos prendem. A gente ouve tanto isso, né? O filho vai me prender, eu não vou mais ter uma rotina. Os filhos, eles nos libertam da gente viver para nós mesmos.
E ser pai e ser mãe é carregar a imagem do Criador em ação, dando a vida, cuidando e formando. A paternidade, a maternidade, ela não é uma prisão, é um altar onde a gente coloca lá no altar o nosso eu. Ele é sacrificado a Deus para que Deus seja glorificado. Amém. Nós estamos aqui então falando de um canivete multifuncional, ou seja, várias funções, várias ferramentas, no entanto, um único objeto. Amém? Mesma coisa no reino de Deus. Somos chamados, cada um com dons, talentos, mas um só corpo. Mesma coisa nos nossos lares. Temos pai, mãe, os filhos, temos as funções dentro de casa, nós temos personalidades, essências diferentes que o próprio Deus colocou em cada um, mas mesmo diferentes dentro de uma casa, dentro de uma família apenas, somos um. Amém. Uma família, um propósito, um só Senhor. Amém? Próximo item aqui da nossa mochila é a lanterna. Não dá para acampar sem lanterna, gente. E a lanterna aqui, ela vai indicar o quê? A nossa luz para frente, luz para o futuro. Nós vamos falar um pouquinho de propósito. E falando um pouquinho em propósito, como que a gente pode nutrir, descobrir esse propósito nas nossas famílias, como que a igreja, como que a palavra de Deus pode contribuir para isso. Como que a gente vai viver aquilo que o Senhor, Ele realmente projetou para nós, a prosperidade bíblica, no espírito, na alma, no corpo, nos relacionamentos, em todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Olha isso. Família sem visão vive no improviso. Família com visão vive no propósito. Vamos repetir? Família sem visão vive no improviso. Família com visão vive no propósito. Irmãos, nós somos chamados para viver realmente num propósito. Nós somos chamados para viver com visão. A gente sabe que quando nós estamos aí, por exemplo, acampando, e chega uma tempestade, e tu precisa fazer algo na rua, a lanterna ela não vai acabar com a tempestade, mas ela vai dar direção para no meio da tempestade tu poder seguir e trilhar um caminho até onde tu deseja chegar. E a tua casa, ela foi chamada para andar na luz. A tua família, ela foi chamada para andar na palavra, para andar na fé, para andar no espírito, para andar com um propósito divino. Você foi chamado para isso. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. Na NVI diz: onde não há revelação divina. E isso se aplica à família. Sem uma visão clara, os relacionamentos se desgastam, a família se desgasta e não dá certo. Nós precisamos realmente de uma visão do Senhor. A gente sabe que tem por aí muito material, né, sobre família. Vídeos no YouTube, livros, psicólogos, influencers, né, falando sobre família. Mas, meu irmão, se não tiver dentro da visão divina, não nos serve. Então, cuidado para aquilo que você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir, e a incredulidade também vem pelo ouvir. Cuide aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, as pessoas estão dizendo hoje que as crianças, elas podem ser tudo o que elas quiserem. É verdade isso? Não pode ser. As crianças, elas precisam ser tudo que a palavra diz que elas precisam ser. E não tudo que elas quiserem, mas o que o Senhor pensa a respeito delas. E a nossa função como pai e mãe está realmente desbravando isso, tendo essa revelação do Senhor para dar esse trilho para os nossos filhos e mostrar quem os nossos filhos são em Cristo. Outra coisa que as pessoas têm falado, que é sobre o tempo, né? Falam que não precisa de quantidade de tempo e que somente a qualidade de tempo serve. Irmãos, qualidade de tempo realmente precisa, mas uma coisa não exclui a outra. Nós precisamos de quantidade de tempo com a nossa família e qualidade de tempo com a nossa família.
sentar à mesa sem o celular, chegar do trabalho e sentar com os filhos, conversar com os filhos, quando são pequenos, brincar com os filhos. Precisa de tempo, porque sem tempo, como que a gente vai conhecer alguém de fato, sem ter tempo de convivência? Quantas vezes nós podemos ser surpreendidos quando um filho de repente chega: pai, tu sabe qual é a minha cor favorita? Agora ficou silêncio, né? Será que todos sabem as preferências dos nossos filhos, o tipo de roupa que ele mais gosta de usar, o programa que ele gosta de assistir, a cor que ele gosta? Isso, irmãos, vem com tempo de convivência. Não basta só qualidade, precisa quantidade de tempo também, para nós nos conhecermos uns aos outros dentro de casa. Talvez você possa vir com aquela desculpa: mas eu trabalho, e quando eu chego em casa, eu tenho só 5 minutinhos, eu dou esses meus 5 minutos para minha família com muita qualidade. Talvez você esteja invertendo, colocando prioridade no trabalho, que você não pode ser servo do seu trabalho. A gente sabe que existe realmente essa função, né, da provisão dentro do lar, mas, irmãos, nós somos o povo da fé. Quantos lembram aquilo que o Senhor disse, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem? Nós precisamos crer nas promessas que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor fala conosco, a visão dEle acerca da família, a visão dEle acerca do trabalho. Existe equilíbrio para tudo. Então, isso de dizer que só qualidade de tempo é fundamental, é uma mentira. Precisamos de quantidade também. Falando sobre lanterna, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então aqui essa lanterna, ela está simbolizando também a palavra de Deus. Você sabe que se você estiver num quarto escuro, por mais que você conheça o seu quarto ou a sua casa, fica muito fácil da gente bater em algum móvel, dar aquela batida com o minguinho do pé num móvel ali que tu sabe que está ali, mas tu não está enxergando. Então, no escuro, acidentes podem acontecer. Quando tu está iluminando, então tu está vendo a frente e você está tendo direção, e você pode escolher o caminho que você vai seguir, desviando então dos obstáculos. E, na verdade, muitas pessoas se acostumaram a já viver sem essa lanterna da palavra. Viver um dia de cada vez, né? Tipo, porque a Bíblia diz cada dia com seu mal, né? A pessoa quer viver um dia de cada vez, não planeja nada, não tem propósito e não tem visão do futuro. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos dá direção acerca do nosso futuro. Amém? A gente não precisa viver assim no escuro. Não devemos viver assim no escuro. Nós precisamos viver realmente com essa luz, com essa iluminação que vem do próprio Deus, para nós não tropeçarmos, para nós evitarmos acidente e seguir por um caminho bom que Ele tem para nós. Deus nos dá direção. Quantos creem nisso? Amém. O Senhor nos dá direção. E, irmãos, às vezes, tem alguns tipos de direção, eu quero meditar rapidamente com vocês aqui, a respeito do povo de Deus quando estava no deserto. Quando ele saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, depois ficou acampado lá para atravessar o Rio Jordão e realmente conquistar a terra que o Senhor tinha dado, onde eles começaram por Jericó. E às vezes Deus, Ele não nos dá uma direção tão específica assim como a gente gostaria de ter. Às vezes o Senhor dá uma direção muito geral, mas Ele dá. Então lá em Josué, eu vou só ler aqui alguns trechos, pode só escutar. Josué 1 diz assim: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Pronto, Deus deu um panorama geral já. Vocês estão acampados, vocês vão na fé, atravesse aí que eu vou dar para vocês, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Então Deus deu uma direção geral. Uma única direção, mas que não tinha muitos detalhes. Muitas vezes é assim conosco, nós temos direções gerais para a nossa vida, não tão específicas, mas nós temos.
Às vezes a revelação de Deus pode ser progressiva também. A Bíblia diz ali que, em Josué 1 também, que Deus falou ao povo assim, ó: daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Daqui a 3 dias vocês vão atravessar. Aí passou os 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então aqui, algo progressivo, ó, vocês atravessem, daqui a 3 dias eu vou dar uma outra ordem daquilo que vocês têm que fazer. Passou os 3 dias, ó, vocês vão ver a arca, agora sigam a arca, onde a arca for, vocês vão atrás. Dando aos poucos, revela um pouco, você cumpre aquilo, Deus mostra mais um pouco. Mas, nesse mesmo episódio, um pouco mais para frente, Deus dá direções muito específicas. Lá em Josué 6, marche uma vez ao redor da cidade, isso está falando de Jericó, tá? Com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Então olha quantas instruções específicas que Deus deu aqui. Faz isso durante 6 dias. Vai levar uma trombeta, um chifre, tem que ser de carneiro. Não pode ser de bode, não pode ser de outro bicho, é chifre de carneiro. É à frente da arca, não é atrás da arca, não é do lado. No 7º dia, não é antes, é só no 7º. Vai marchar 7 vezes em volta da cidade, não é nem 6 nem 8, são 7. Quando chegar lá vai dar um forte grito, não é um grito fraco, é um forte grito. Então tem muitos detalhes daquilo que Deus quer que o povo faça. Então aqui, num mesmo contexto, o mesmo povo com vários tipos de direções. Direção geral, uma direção progressiva e direções bem específicas. O texto, irmãos, diz aqui em Josué 6 que o Senhor, atravessem o Jordão para a terra que eu já dei para vocês. O Senhor já tinha entregue Jericó na palavra, nas mãos do seu povo. Mas isso não isentava o povo de entrar e conquistar. Nós temos as nossas participações na direção que o Senhor nos dá. E aqui que eu quero te perguntar, eu quero que você sonde seu coração e que peça realmente para o Espírito Santo trazer à memória, se você não tem promessas aí que o Senhor deu para você, direções que o Senhor deu para a sua família, e você está sentado esperando que se cumpra, sem fazer a sua parte na promessa. Você sabia que o Senhor, Ele trabalha junto conosco? Existe a parte que nos cabe, e o impossível que só Ele pode fazer. Mas quando o Senhor nos dá uma promessa, irmãos, nós não podemos ficar sentados, sem fazer nada, esperando simplesmente que aquilo se cumpra. Até onde é para nós fazer, nós vamos fazer. A gente só vai sentar naquele momento que for assim, ó, Senhor, agora não é mais comigo. Agora chegou a hora do impossível e é contigo. Mas é uma participação. De Deus nós somos cooperadores. Então, que promessa que o Senhor te deu. Mas lembra de uma coisa, enquanto tu não obedecer a uma ordem que o Senhor te deu, não existe motivo para tu receber uma segunda ordem. Cumpre a primeira etapa, seja fiel naquilo que o Senhor colocou, não vou dizer no pouco, porque a vontade de Deus ela não é pouca para nós, mas seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aquilo que Ele te mandou fazer, cumpre fielmente aquilo que Ele te mandou, para vir a próxima parte. Amém? Irmãos, a gente não foi chamado para sobreviver, nós não fomos chamados para ser um dia de cada vez, o jeito que der deu, mas nós somos chamados realmente para conquistar. Nós somos chamados para reinar em vida em nome do Senhor Jesus. Nós fomos chamados como família para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E não viver apenas um dia de cada vez, o que der deu. Não, nós temos visão. Nós temos propósito.
Nós não precisamos viver um dia de cada vez sem ter expectativa do nosso futuro. Amém? Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que vive com expectativa naquilo que o Senhor tem a fazer por nós. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem um bom plano para ti e a tua família, e Ele quer revelar isso para ti. Sabe que no livro Quais são as suas expectativas, né? No livro Gere Expectativas, do Reagan Filho, ele faz 3 perguntas que eu quero fazer para ti aqui agora. Dá alguns segundos para tu pensar sobre expectativa. Qual a maior coisa que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? A maior coisa que Deus pode fazer. Próxima pergunta é: qual a maior coisa que Deus pode fazer por você? Estou pessoalizando agora. Qual a maior coisa que Deus pode fazer por você? E a última pergunta: qual é a maior coisa que Deus pode fazer por você hoje? Como estão as tuas expectativas para aquilo que o Senhor tem para ti hoje? Você tem expectativa de que algo novo pode acontecer, ou tu está vivendo um dia de cada vez e seja o que Deus quiser? Lembra que o que Ele quer é bom. E você precisa descobrir e viver isso. Sobre o que tu está orando? Qual o motivo da tua oração? Se não for nada específico, meu irmão, é exatamente isso que tu vai receber. Nada específico. Precisa ter expectativa. Expectativa no Senhor. Quando nós temos as nossas expectativas em Deus, as nossas expectativas não são frustradas. Quando as nossas expectativas estão na palavra, nós estamos com o nosso coração ajustado e a expectativa correta. Eu estou lendo um livro, Adoração Extravagante, da Darlene Zschech, que é autora da música Clame ao Senhor. E tem uma frase que eu li essa semana no livro dela, que fala exatamente assim: a expectativa é o solo fértil para os milagres. Meu Deus, você pode repetir? A expectativa é o solo fértil para os milagres. O Reagan Filho diz que Deus nos criou com habilidade para sonhar, e os sonhos são sementes para o nosso futuro. Sofia, mas eu estou ouvindo tudo isso sobre direção geral, específica, progressiva, e eu não tenho direção nenhuma para minha família hoje. O que eu faço? Irmãos, a gente tem uma receita aqui, que não é uma receita de bolo, mas eu garanto que se você colocar em prática, vai dar certo. Então, como é que a gente pode nutrir a visão e saber o plano de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família? Então, nós temos 3 passos que a gente precisa seguir, que eles são passos específicos e que eles dão resultado, porque a palavra garante. Primeiro passo, a gente vai encontrar as direções do Senhor na palavra de Deus. A gente não pode, irmãos, a gente ouviu isso no primeiro domingo, no segundo domingo com o pastor Paulo e a Sinara. A gente não pode sustentar a nossa casa com achismo. A gente tem que dizer menos eu acho, mais a palavra diz. É isso. A palavra, ela é o projeto original do arquiteto eterno. A gente precisa ler, meditar e confessar a palavra, porque a palavra, ela forma os trilhos por onde a lanterna vai iluminar o caminho. Então a palavra
é o primeiro passo. A gente tem que encontrar na palavra as direções do Senhor para nós e para as nossas famílias. Em Josué 1:8 está escrito: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Amém. O segundo passo que a gente pode seguir para encontrar a visão para nossa família é pela oração. Porque é na oração que nós somos guiados e nós recebemos a revelação e as direções do próprio Espírito Santo no nosso espírito. Em Efésios 1:17 e 18 está escrito: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então aqui, irmãos, nós temos algumas coisas-chave. Primeiro, ele está pedindo o espírito de sabedoria. Não se trata aqui do conhecimento, como a gente falou, né? Tem tanto conhecimento disponível para a gente hoje sobre como viver em família, ter o casamento blindado, educação de filhos. Não se trata desse conhecimento. Não é um conhecimento natural e não é um conhecimento humano que eu estou falando. Eu estou falando de um conhecimento divino e sobrenatural que só pode vir do Senhor para as nossas vidas. E a revelação, né? Está falando, ele está pedindo espírito de sabedoria e de revelação. Como assim de revelação? Quer dizer que algo estava oculto. Se precisa ser revelado é porque tinha algo que estava oculto, né? E vai se tornar claro de forma instantânea. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as verdades estão ali o tempo todo, mas que elas não haviam ainda sido reveladas para aquele povo, né? Para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso não podia mais continuar vivendo com a sabedoria natural. Ela precisava de mais do que isso para poder viver, né? Ela precisava, além da sabedoria humana, ela precisava, então, o espírito de sabedoria e de revelação que vinha do próprio Senhor para eles. Irmãos, por conta própria, a gente não é esperto o suficiente. A gente pode até achar que a gente é, mas eu te garanto que a gente não é esperto o suficiente para entender tudo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode orar e pedir para o Senhor para Ele nos dar o espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa conduzir as nossas casas. E sairmos dos conflitos e sermos guiados na visão, lembrando que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente sempre vai ser conduzido para uma vontade boa, perfeita e agradável nas nossas famílias. Então, o primeiro passo era através da palavra, o segundo passo através da oração, e o terceiro passo é através da confissão e da fé. Não basta só ver, a gente precisa declarar o futuro da nossa casa. Em Hebreus 11:7 está escrito: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar a sua família. Então, Noé, irmãos, ele agiu com base na instrução do que ele recebeu. Ele não ficou parado. A fé, ela fala. A fé tem uma ação correspondente. Ali ainda era invisível, a chuva nem chovia naquela época, mas ele obedeceu à instrução do Senhor de construir a arca. Então, ele preparou o presente com base no quê? No futuro, porque ele recebeu uma direção e ele teve fé e uma ação correspondente. E sabe, irmão, que a igreja local, essa igreja que nós estamos congregados hoje, ela é uma estação de recarga para a nossa lanterna. Por quê?
Porque como diz ainda no versículo anterior, é na comunhão dos santos que a visão se alinha. E a fé se fortalece e os valores do reino são cultivados. Nós precisamos congregar, nós precisamos um dos outros para poder estabelecer visão. Em Salmo 92, 13 está escrito: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Famílias plantadas florescem, porque elas recebem nutrição, elas recebem proteção, elas recebem direção. E sabe, irmãos, a lanterna, ela aponta para frente, ela aponta em direção ao futuro. O futuro que Deus tem para as nossas famílias, ele é um futuro de prosperidade. E quando eu falo de prosperidade aqui, irmãos, não se engane, eu não estou falando só sobre dinheiro. Eu estou falando também sobre dinheiro, mas eu estou falando sobre um caminho de sucesso. E é isso que o Senhor tem para nós. Na terceira carta de João 1 e 2 está escrito: amado, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus quer famílias emocionalmente saudáveis, fisicamente supridas, espiritualmente fortes e financeiramente estáveis. É isso que o Senhor tem para nós. E hoje, irmãos, nessa noite aqui, Deus está reacendendo a lanterna da tua casa. Ele quer, irmãos, te dar a visão de um futuro próspero, cheio da presença dEle, com todo o suprimento que você precisa. Ele quer te dar direção, Ele quer te mostrar propósito, Ele quer te mostrar propósito na vida de cada um dos filhos, no teu casamento. Irmãos, não apague essa luz. Aleluia. Nós já estamos indo para a conclusão. O Ministério de Música, se puder subir. Concluindo, irmãos, para a gente seguir a direção do Senhor para as nossas vidas. Quantos sabem que Ele fala? Que Ele dá direção? Da sua parte precisa obediência. Quando Deus deu lá instruções para o povo de Israel para sair do Egito, uma das instruções foi: coloque o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não tome os seus filhos primogênitos. E dessa forma, somente os do Egito fossem tomados. Agora sim, quero te perguntar, se Israel tivesse ignorado essas instruções e feito de uma outra forma, do jeito que eles achavam que deveria ser para proteger os seus primogênitos, será que teria funcionado do jeito deles? Se eles tivessem tentado se proteger de uma outra maneira, seus esforços teriam sido válidos? Os primogênitos dos israelitas, os primogênitos de Israel, eles não foram tocados porque eles obedeceram. Então, irmão, eu quero te dizer que proteção, ela é encontrada quando andamos em obediência a Deus. Proteção é encontrada quando nós andamos em obediência a Deus. Além de obedecer, e isso como às vezes é difícil, meu irmão, nós precisamos deixar o velho para trás. Quando Deus tem uma nova direção, uma nova estação, muitas vezes a gente fica agarrado naquilo que passou e não quer largar, porque sim, pode ter sido talvez um tempo muito bom, um tempo que viveu de milagres no Senhor, mas às vezes Deus vem aí com uma nova estação para a nossa vida, e a gente precisa deixar o velho para trás. No povo de Israel, depois de 40 anos que eles foram supridos por Deus com maná, quando eles ficaram acampados já para ir para o outro lado, a Bíblia diz que eles celebraram e comeram pães e grãos, produtos já de uma terra nova. Olha o que o texto diz em Josué 5,12. Eles passaram 40 anos vivendo um milagre extraordinário de Deus, comendo o pão vivo que descia do céu, apontando para Jesus, o pão que descia do céu, o maná. Passaram 40 anos de milagre, mas Josué 5,12 diz assim: um dia depois de comerem do produto da terra, quando eles já estavam lá se estabelecendo e conquistando, o maná cessou.
maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eles viveram no milagre, por 40 anos do sobrenatural, mas o Senhor tinha um tempo de novidade para eles, daquela terra que emanava leite e mel, que tinha muitos produtos e tinha abundância para eles. E eles não iam mais viver somente do milagre, mas eles iam estar estabelecidos na bênção do Senhor, comendo um novo fruto, vivendo uma nova estação. É preciso deixar o velho para trás, precisa virar a chave, irmãos, deixar o velho para trás para a gente poder viver o novo. E quando, meu irmão, as promessas se cumprirem nas nossas vidas, né? A gente não vai cantar lá que tem sabor de mel, né? Que um dia eu vou estar no palco, não é nada disso. Mas quando você estiver lá onde Deus prometeu que você vai estar, não se esqueça do Senhor. Deuteronômio 8, 7 a 14, e depois 17 a 18 diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Olha isso, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Não digam, pois, no seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Meu irmão, seja sempre grato ao Senhor. O Senhor tem um plano bom para você. Quando você estiver nesse plano, não esqueça do Senhor. Quantas vezes as pessoas estão lá orando para Deus prover um trabalho para a pessoa, e depois a pessoa consegue aquele trabalho, Deus dá o trabalho e depois a pessoa não congrega mais porque está trabalhando. Esquece do Senhor. Precisamos estabelecer prioridades e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. São promessas de Deus. Isaías 43, 19, presta atenção e recebe isso no teu coração. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Você pode se colocar em pé, meu irmão. Meu querido, você precisa entender que dentro da sua casa, cada um de você, cada um da sua família tem um propósito nessa terra. Cada um de vocês tem características que o próprio Deus plantou dentro da casa de vocês, mas essas características precisam ser submetidos à palavra, precisam ser submetidos ao Espírito de Deus, para ser usado com toda a força e todo o vigor no reino do Senhor. Nós precisamos viver, irmãos, a visão divina. Nós precisamos viver a revelação do Senhor, do que está na palavra e daquilo que muitas vezes estava ali o tempo todo, mas estava encoberto para você. E você ora como Paulo orou: Senhor, me ilumina os olhos do meu coração, me dá sabedoria e revelação divina, e desacortina aquilo que estava ali o tempo todo e você não enxergava, passa a ser visível, e você começa a entender mais coisas acerca daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você começa a achar o teu lugar dentro do reino, e você começa a ver onde que você é completo dentro daquele lugar que o Senhor preparou para você, quando você vive no propósito e na revelação divina. Nós podemos isso, amém? E no Evangelho a gente pode, quando a gente lê os Evangelhos, a gente vê que Jesus entrou em muitas casas. Ele começou entrando lá naquele casamento, naquela família, em Caná. E ele trouxe para aquela família o quê? Transformou a água em vinho, e esse vinho representa a alegria. Logo depois ele entrou na casa da sogra de Pedro, e ele trouxe para aquela casa cura. Ele entrou na casa do paralítico de Cafarnaum, e ele trouxe restauração.
Ele entrou na casa de Simão, o fariseu, e ele trouxe salvação, unção, misericórdia. Ele entrou na casa de Jairo, ele trouxe vida, trouxe esperança. Na casa de Marta e de Maria, ele trouxe a palavra. Na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação. Quando ele se juntou na casa para a Santa Ceia, ele trouxe ali comunhão. Na casa em Emaús, revelação, visão espiritual. Depois ele se reuniu com os discípulos em outra casa e ele trouxe paz, o Espírito Santo sobre eles, porque ele já estava subindo. Trouxe fé. Na casa de Levi ele trouxe perdão. E a gente vê aqui que para cada casa era uma necessidade. E Deus tinha o suprimento para cada necessidade específica. Ele não trazia um combo completo, mas para cada necessidade específica o Senhor tinha um suprimento especial. E hoje, irmãos, tenha certeza que o suprimento que a tua casa necessita é essa que o Senhor vai te alcançar. Se tu declarar em fé a tua necessidade diante do Senhor, Ele vai alcançar a tua casa. E se você por um acaso ainda não convidou o Senhor para ser o Senhor da tua casa, hoje é dia de salvação.